Boa noite, pessoal. Boa noite. Vão entrando aí. Tudo bom, Luciano? Michele. Ei, Gustavo. Boa noite, boa noite. O áudio tá ok? Cássio já entrou aqui, deixa eu chamar ele. Pra gente já iniciar e aproveitar todo o tempo que o Instagram nos dá. Obrigada, Maria. Grande Tô comendo. Cássio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como E aí? estamos por aí? Como é que foi a tarde de hoje? A tarde foi tranquila? Não, né? Teve audiência, nunca é tranquilo. Nunca tranquila, né? Sempre cansativo. Faz parte. Boa Faz noite. parte. Boa noite. Pessoal, boa noite mais uma vez. E agora já com o Cássio conectado aqui, estamos continuando aí o nosso projeto Diálogo Sobre. Pretendo trazer muita gente para a gente conversar, voltado para os estudantes de direito, mas para os operadores em geral, né? Principalmente aí para os estudantes, meus alunos que estão aí presentes, obrigada. Primeira coisa que eu vou pedir já para vocês, encaminhem essa live para a galera, porque provavelmente eles também querem assistir, né? E eu vou apresentar a pessoa aí que vai estar hoje aí batendo esse papo com a gente. Cássio Moro, que doutor só é dentro da sala de audiência. Tá bem. Já ia puxar a orelha. Juiz de trabalho, ciclista, comentarista, pai de pet, que eu sei que é pai de pet. Que Aqui, ó. mais? Só isso. Tá bom. Esposo também, a sua esposa faz um trabalho maravilhoso aí de yoga, muito bacana. E a gente estava trocando aí ideias. Eu não sou atuante advogada trabalhista, né? Na verdade, eu conheço o seu trabalho pelo que os colegas falam. Nunca tive a oportunidade de fazermos audiência juntos. Provavelmente, né, por eu não atuar na trabalhista, também não teremos. Mas falam muito bem. E eu falei assim, cara, eu preciso trazer o Cássio aqui para a gente conversar sobre concurso público. Uma pessoa que viveu e vive aí o estudo, se prepara para poder trazer aí para a gente algumas dicas, alguma coisa. Cássio, obrigada. Muito obrigada por ter aceito aí. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Espero que a galera curta bastante. Mandem as perguntas de vocês, tá bom? Que a gente vai bater um papo aí bem descontraído sobre estudos para concurso público. Obrigado. Uma honra muito grande estar aqui. Esse é um debate interessante, é uma conversa interessante que me remonta a uma época muito difícil, mas muito bacana, que é a época de concurso. Não é fácil. Mas é gratificante. Então, é um meu prazer. Se eu puder colaborar com alguma coisa, afinal, a Aline Carvalho, lá do Rio de Janeiro, aqui, grande amiga de ciclismo. Bacana. É uma vida difícil, é uma vida de dedicação enfim. Não sei se hoje, o pessoal de hoje está. Acho que até hoje é mais difícil passar no concurso do que na minha época, não sei, não que fosse fácil. Mas, enfim, acho que a concorrência é maior hoje, talvez. Mas vamos lá, É, estou aberto, você vai me fazendo as perguntas, o que a gente pode fazer e estamos aqui para conversar. fechado, vamos conversar. E aí, assim, até pegar o gancho aí do que você falou, dessa questão da sua época, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, você entrou Tá. na faculdade de Direito por quê? Você sempre quis concurso? Como é que foi essa escolha aí? Deixa eu falar minha história, então. Direito foi meu plano C da minha vida. Vou começar Aham. lá no começo. Quando eu estava já na sétima, oitava série, eu queria entrar na academia da Força Aérea, na faculdade, escola preparatória de cadetes do ar no segundo ano. Porque eu não sei, era moleque, bobo e tal, mas ia ser legal. Aí eu comecei a estudar para prova, tinha um concursinho para fazer a escola preparatória de cadetes lá em Barbacena. E no ano que eu podia fazer, entre a sétima e a oitava, final da oitava série, não teve a prova. O Fernando Collor de Mello cortou várias coisas, cortou uma delas, o concurso do EPICAR. Aí Uhum. não deu certo. Eu sou de Curitiba, morava lá. Aí fui pro plano B. O plano B meu foi fazer curso de eletrônica no Cefet. Eu era nerd, acho que ainda sou, meio de exatas e tal. Aí o plano B funcionou, entrei no Cefet, estudei pra caramba, curso de eletrônica, era uma prova bem concorrida. Ou seja, eu já tinha uma certa experiência desde ali de fazer concurso e provas. E fiz Cefet no segundo grau, mas descobri que cálculo era uma coisa um tanto quanto complicada.
Mas, enfim, eu tentei fazer... Terminei o Cefet meio a contragosto e comecei a fazer engenharia. Engenharia da computação, até que no primeiro ano já eu estava com dificuldades. Era difícil fazer engenharia, porque, por ser engenharia. A dois, porque era tarde e eu tinha que trabalhar para me sustentar. Minha família era muito pobre. E três, a mensalidade era muito cara de engenharia. Uhum. Aí nisso eu perdi meu irmão. O irmão meu faleceu, ele estava no primeiro ano de direito. Aí eu acabei assumindo o desejo dele, que queria fazer direito para ser juiz. O Miguel, meu irmão de fraternidade. Aí eu acabei estudando, passei no concurso, passei no vestibular da PUC e da Estadual de Maringá, fiquei em qual das duas eu vou fazer. Consegui bolsa de estudos para fazer PUC e virei o filho da PUC. Já com a ideia desde o primeiro ano de me tornar magistrado. Aí, como eu era bolsista, eu tinha que estudar bastante, tinha que manter um nível de ser aprovado em tudo. E não que eu fosse o super CDF, minha ideia era passar de ano normal. Achei o curso de Direito, não querendo me gabar nem nada, mas comparado ao Cefet, que era muito difícil, eu achei ele relativamente tranquilo para passar. Uhum. Eu já vinha de uma pegada de tentar estudar um pouco mais do que a faculdade exigia. E daí foi isso. Como eu já queria ser magistrado, não sabia que área. Acabou que a trabalhista me escolheu. No terceiro ano de faculdade, eu trabalhava numa empresinha que estava quebrando, coitada. Eu falei, meu Deus, estou desesperado. Até que teve um concurso do HSBC para trabalhar no jurídico trabalhista lá. Todo mundo da minha faculdade foi fazer a prova. Passaram 3 externos e 2 internos. Eu passei. Aí fiquei no trabalhista desde então. Comecei com o preposto do banco, trabalhando no jurídico trabalhista. E dali só foi estudando para concurso para sempre. Me formei, o HSBC me convidou para advogar para eles. Os escritórios que advogavam para eles me chamaram. Eu falei, olha, eu tenho um objetivo na vida que é fazer concurso. Aí o professor da PUC me chamou para advogar com ele. Falei, mas eu vou fazer concurso, meu. O Raul Assad, o maior advogado de Curitiba. Quem estiver assistindo de Curitiba, desculpa, eu acho. Eu sou fã dele. Aí fui advogar com ele e passei no concurso 4 anos depois. Foi essa minha trajetória em resumo. Pois é, a Aline falou e eu até concordo, né? Já vem assim, o crânio já vem sendo formado há muito tempo, o gênio aí. Porque vamos combinar que a pessoa, assim, eu talvez não entenda nada, absolutamente nada de cálculo, né? E matemática para mim sempre foi uma dificuldade muito grande. E você tem uma vida pregressa na exatas para depois ir para humanas, que é completamente diferente, né? A gente não é nada sintético, nada exato, é tudo um depende. Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo assim, isso e isso, pode? Sim, não. Eu falo, gente, depende. Eu não falei sobre qual ponto de vista e tal, a gente sempre tem essa brincadeira. Mas, Cássio, você acha... A sua trajetória foi muito bacana, você foi movido aí você teve uma motivação muito fraternal, etc. Mas você acha que a vocação... Porque o que eu sinto hoje? Eu chego no primeiro dia de aula com os meus alunos, eu pergunto, por que vocês estão aqui? Eu quero fazer concurso. Mas por que o concurso público? Porque é estabilidade e todo mês eu sei que eu vou receber X. Você acha que hoje, ou talvez, de repente, até na sua época, faltava a questão da vocação? As pessoas fazendo concursos públicos porque são vocacionados a serem funcionários públicos? Eu acho que esse é o grande problema na mudança de geração. As pessoas que fazem direito ainda são tanto quanto mais... Pensam mais nesse longo prazo de ter uma estabilidade. Eu pensava muito nisso. Eu venho de uma família que, financeiramente, ela é pavorosa. Fiz todos os erros do mundo na iniciativa privada e sempre quebrada. Então eu falei, não, meu Deus, eu preciso de uma coisa certa na minha vida. Então eu não posso negar que querer um emprego a longo prazo estável foi uma coisa para mim. Evidentemente, quando você quer fazer concurso, você tem que ter em mente que você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, mas você vai ter uma estabilidade muito boa, né? Então, acho que o fator estabilidade é interessante. Acho que as novas gerações hoje buscam uma coisa totalmente diferente. Elas buscam uma iniciativa privada, criar uma empresa, depois ir para outra e trocar mais. Acho que, pelo menos na minha época, todo mundo queria. Depois virou uma indústria, o concurso virou uma indústria, porque explodiu.
nada Sim, contra o concurso público, nada contra o público, pelo contrário, eu faço parte, mas houve uma explosão muito grande porque foi uma época em que o Estado começou a se equipar muito. Eu, por sim. exemplo, aproveitei a onda do crescimento da Justiça do Trabalho. Né? A emenda 45 ela ampliou a competência, os tribunais aumentaram e eu tinha prova de concurso quase todo mês, sem brincadeira, entre todas as fases ali. Então, eu fiquei, desses 4 anos, eu fiz prova em 2 anos e meio fazendo prova. Primeiro, quando no começo eu estava só estudando. Então, era prova Aham. quase que direto. Surfei uma onda boa ali. Sim. O que hoje a gente já não vê tanto, né? Hoje já Hoje, se não tem tanto. Hoje tem um concurso unificado para a Justiça do Trabalho. Então, a coisa hoje é sim. muito mais difícil, muito mais fechada. Uhum. Daí você vai me perguntar da vocação. Bom, primeira coisa, você tem que focar independente de direito ou de... Você tem que perguntar o que você quer para a sua vida. Você quer uma carreira estável? Então, você pode formar a sua mentalidade para isso. Eu tinha essa Uhum. mentalidade. Eu todo dia acordava pensando, eu vou passar no concurso público. Eu ia dormir falando, eu vou passar um dia no concurso público. Claro que eu não abria mão da minha vida. Eu tinha lá meu momento de lazer, meu momento de Claro. família, tudo. Mas eu ficava sempre pensando nisso. Eu não tinha um dia que eu não dormia pensando nisso. Porque era a única forma que eu tinha, pelo menos na minha visão de época, de me estabilizar e chegar numa situação muito boa. Direito, você me falou de cálculo. Hoje, uma coisa que me traz. Hoje eu sou acadêmico de economia. Por quê? Porque eu estava um pouco triste com o direito, exatamente pelo depende. É, criou-se hoje uma tendência muito grande de eliminar um pouco a ciência no direito e falar de opiniões. A minha opinião é essa, a minha é aquela outra, e não tem Sim. ninguém errado no direito. Eu não Aham. consigo pensar assim. Você tem erros, você tem acertos. E tem tentativas também. Então, eu resolvi ir para a economia, que é um lado que mistura humanas com exatas, e eu me dei mal nessa, porque eu peguei toda a disciplina de cálculo de engenharia na economia. Foi difícil. E agora, depois de tempo sem estudar, então não foi muito simples, não. Não está sendo Mas eu não muito sei se simples. hoje, em termos de vocação, eu gosto do que eu faço, adoro, não me vejo fazendo outra coisa. É um trabalho que dá uma Uhum. liberdade, que dá uma condição boa. Mas eu não sei se eu optaria pelo direito hoje, talvez ficar toda aquela fase também, pô, meia idade, já cansado da profissão. Você fica lá 15 anos, vai fazer 14 anos de magistratura sem expectativa de promoção. Então tem umas coisas bastante desagradáveis na profissão. Não é um mar de rosas como todos pensam. Muito trabalho, muita responsabilidade, a gente faz muita inimizade, ninguém gosta do nosso trabalho. Quando você julga, você desagrada todo mundo. Então não é uma profissão tão simples, tão Sim. tranquila. Mas exige mais dedicação, acho que a aptidão para exata, acho que não. Acho que a pessoa consegue moldar o que ela quer ali, desde que ela tenha foco e busque, vá atrás. Você não precisa ser... Ó, o Juliano Girardello aqui, outro juiz, grande amigo lá do Mato Grosso, está estudando em Portugal agora. Bacana. É bacana, é um trabalho bacana, o concurso é legal, é dignificante, é difícil. A, Uhum. o resultado quando você passa no concurso é impagável. Assim, a situação que você tem ali é das melhores possível. Depois você entra no marasmo daquela carreira estável pro resto da vida. Muita gente não quer isso, quer ter desafios todo o tempo, né? Todo A o gente não tempo. tem esse desafio todo o tempo. Eu vejo muito um pouco com a minha trajetória. Eu fiz concurso público, na verdade foi um processo seletivo, né, para o setor S. Passei, tive a oportunidade de estar ali dentro e justamente por conta dessa, não é mesmice, porque a gente não pode dizer que o serviço público é a mesmice, né? Você está ali e tal. Mas justamente por não ter essa vocação, eu saí e falei, não, realmente a advocacia é para mim, eu gosto de onde eu estou. Hoje, podendo estar como professora, na docência, eu estou assim, me encontrando cada vez mais e eu gosto de estar ali com os meus alunos, com os meus clientes e tal. E aí você falou muitas coisas interessantíssimas. A questão do foco, a questão da mentalidade. Eu hoje vejo uma grande diferença entre as gerações, né? É que hoje está todo mundo muito imediatista. Todo mundo quer tudo muito para ontem. E aí tudo se resume à nota, tudo se resume a ter um resultado ali quantitativo e não importa através de quê. E aí você vê profissionais que estão escolhendo o concurso público, a advocacia, a docência, enfim, qualquer tipo de carreira, mas frustrados, porque na realidade o que eles queriam, eles não tiveram ali uma motivação, não tiveram um foco para correr atrás, de dizer assim, não, eu vou passar no concurso público, como você mesmo falou, vou passar e vou estudar para isso e vou fazer. O que eu sinto hoje é muito isso, eu queria, mas o mas já é toda a frase.
né? A vontade já ficou lá para trás e as pessoas ficam assim. Tem uma pergunta que fizeram aqui, deixa eu abrir aqui. Não, na verdade, aqui. Tá. O Gustavo pergunta o seguinte, eu já ia entrar agora em métodos de estudo, na verdade de preparação. Você falou assim, eu acordava, eu não deixava de ter o meu lazer, eu não deixava de estar com a minha família, o que é muito importante, e aliás, nós não somos máquinas e por isso nós precisamos parar, nós precisamos ter o nosso descanso também. Como é que você fez sua preparação, Cássio? Você procurou algum tipo de método específico? Você foi naquela acerto e erro? Como é que foi? Bom, hoje acho que a gente tem mais ferramentas, né, com a internet, com tudo. Você tem coaches para te ajudar. Eu não tive nada disso. O que eu fiz? Meu primeiro ano, vamos lá, vou pegar 4 anos de estudo. Primeiro ano eu fiz o primeiro curso, a Associação dos Magistrados do Trabalho de lá. Não, vou reportar antes. O primeiro ano de estudos meu, eu na verdade não cheguei a estudar só de trabalho. Eu era louco para fazer a pós-graduação da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, Uhum. a IMAP, que é uma pós de 720 horas que aprende tudo para ser um juiz de direito. Eu Uau. já estava advogando na trabalhista, mas eu fiz aquela escola e ela me trouxe um background legal de estudado que eu quero ser, mas penal, civil. Inclusive, os professores falavam que eu tinha uma mão muito pesada para sentença criminal. Que bom que eu saí daquela área. Daí nos partir do segundo ano, eu fiz um primeiro curso básico. Então, como eu me havia falando, a Escola da Magistratura do Paraná, a Escola da Magistratura da Associação dos Magistrados do Paraná, ela tem um curso preparatório para concurso bem interessante. Era 6 meses, dando aquele resumão de tudo que cai, com professores, juízes, professores mais alto gabarito do Paraná. Então, eu fiz esse primeiro para pegar toda a matéria, estudando, tranquilo, ali de boa. Depois eu fui estudar sozinho. Aí, meu método, eu peguei toda aquela grade de matérias, dividi em horários. Toda noite, de dia, eu trabalhava. Então, toda noite eu tinha uma disciplina específica para estudar. No primeiro ano foi muita teoria, porque eu tinha que passar na primeira e segunda fase, que eram bastante teóricas. Certo. Aí, sempre deixei. Domingo era meu dia de fazer prova, fazer simulado. Fazer simulado é um dos melhores aprendizados que existe. Uhum. A partir do segundo ano, eu comecei a praticar para a prova de sentença, e aí eu tinha alguns professores que me ensinaram a fazer sentença, além de livros e tal, que eram juízes do trabalho que eu já conhecia, da advocacia e tal. A Sandra Sade era um exemplo, Eduardo Milhel Baracá, grandes juízes me ensinaram, davam um processo para eu tentar aprender. Ali eu dividia, eu estudava segunda, eu lembro bem que até eu passar segunda, terça, quinta e sexta era um dia de estudos teóricos, quarta era o dia que eu tinha um grupo de estudos, aí a gente Legal. se reunia para fazer questões de segunda fase ou sentença e debater e dava porrada lá. E nesse grupo quase todo mundo passou, foi bem interessante. Toda quarta-feira se reunia na minha casa ou na casa de um, vamos fazer a prova do concurso do Rio de Janeiro de tal época. Papai já ia com as questões elaboradas e ia debatê-las. Uhum. O sábado eu variava entre ou teoria, dependendo do que precisava, ou alguma prova simulada, e domingo simulado. Sempre. Todo dia tinha um pouco de estudos. Sábado estava um pouquinho menos, daí vai para o meu lazer. Sábado de tarde eu tinha aula de contrabaixo para dar uma relaxada. E sábado de Bacana. noite eu ia para balada. Não tinha como. Às vezes eu ia para sexta tal, para dar uma relaxadinha. Acordava Dá todo para dia. sair tranquilamente, viu, pessoal? É só dividir o horário. Você não pode todo dia, você não pode encher a cara todo Tá. dia, senão não dá. Você tem que ter uma disciplina até para farra, né? É. E domingo, domingo depois do almoço, eu almoçava com a minha mãe, eu morava sozinho. Domingo eu almoçava com a minha mãe, voltava para casa e simulado. Então, a Uhum. rotina era essa. O que eu fazia também? Não perdia tempo durante o dia de trabalho. Por sorte, eu advogava na trabalhista. E por sorte, no escritório que a gente aprendia muito. Um escritório Bacana. bom. Então, eu estava lá, aguardando audiência. Na época, não tinha tablet. Nós tínhamos uns palm tops desse tamanho, assim, que dava para vocês. Então, o que eu fazia? Eu levava aquele palm top. Minha irmã está aqui assistindo. Eu até dei uma palm top para ela depois. Levava um tecladinho abertinho, assim, na sala de aula, para digitar. Eu digitava tudo e mandava lei para dentro do palm top. Não tinha smartphone, não tinha nada disso. E eu ficava estudando entre uma audiência e outra ali. E Bacana. acompanhando as audiências. Então, isso cria um aprendizado muito grande. E lia revistas, RT, o que tinha na época. Acho que isso foi. E prática, fazendo prova e tudo, isso acabou criando um. Aí você começa a verificar quando que está passando. Você começa dificuldade de passar a primeira fase, depois a primeira fase começa a ficar mais frequente, aí a segunda fase,
depois a terceira fase. Tem uma época, quando eu passei, eu já estava fazendo as últimas fases e outros concursos também. Então, você já está no nível que você já está passando. Aí, o semestre antes de eu passar no concurso, eu fiz de novo aquele curso da Matra, mas com foco diferente, que era sugar os professores. O professor Cássio Colombo, meu grande amigo, hoje, coitado. Eu era o chato da turma. Você estava na frente, perguntava, papapá. Porque eu já estava num nível avançado. Tinha aquele pessoal iniciante, não. Vou lá agora sugar esses professores para pegar a última gota de conhecimento. Na época também o Calvé tinha um sistema dele, não tinha site tão moderno, mas ele corrigia questões de segunda fase que você fazia. Era um grupo. Ele corrigia e às vezes ele colocava as melhores lá, ele publicava as melhores respostas. Então, com o tempo, as minhas respostas eram selecionadas por ele. Então, você vai te dando motivação, né? Com certeza. Basicamente foi isso. Meu estudo era esse. Basicamente é aquela coisa, né? Tem que dividir, não adianta ficar só lendo doutrina ou só fazendo exercício, tem que ter uma boa divisão aí de estudos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que fizeram, só chegar um pouquinho perto, porque a miopia ajuda. Qual é a visão de vocês do futuro da carreira dos advogados, tendo em vista a expansão da inteligência artificial na análise e comparação de textos, por exemplo? A Aline Carvalho fazendo essa pergunta aí. Antes de eu entrar nesse tema da advocacia que a Aline perguntou, deixa eu só fazer outras duas perguntas que têm a ver aí com o método de estudos. O Leandro pergunta o seguinte: o ensino no modelo fast food jurídico é suficiente para aquele aluno que busca a magistratura? E a Juliana, por último, fez a seguinte pergunta: acha que vale a pena começar a estudar para concurso ainda na graduação? Que era até uma das perguntas que eu tinha separado aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre a advocacia, Aline. Deixa eu começar de trás para frente. Eu tinha um amigo de faculdade, Afonso. Ele é filho de um dos maiores advogados de Curitiba. Foi meu professor de Direito do Trabalho, o Hélio Gomes. Mas ele não queria seguir no escritório. Então, ele, desde a faculdade, começou a estudar para virar delegado da Polícia Federal, o sonho dele. Legal. Ele foi aprovado, saiu a aprovação dele no dia da nossa colação de grau. Uau! Muito legal, né? Muito bom. Então, é claro que é válido. É extremamente válido. Quanto antes você estudar. Por quê? Porque aquilo que eu disse, a faculdade, ela exige muito pouco comparado a um concurso. Se você estudar mais do que a faculdade, você já está se preparando para o concurso. Aquilo que a faculdade oferece, pode ser USP, pode ser a faculdade que for, é muito pouco para o que cai no concurso. E aí, já vou responder aquela fast food. A prova de trabalho, como é um concurso muito especializado, tem poucas disciplinas comparado a juiz de direito, juiz federal, ele é um pouco aprofundado. Entretanto, ele não é aprofundado demais. É mais do que aqueles resumos, resumo de direito do trabalho, resumo de constitucional, mas ele é menos do que aquele estudo altamente crítico. Então, isso me irritava um pouco, porque não bastava, eu não podia escrever o que eu queria numa segunda fase. Tinha que ser o meio termo. Eu tinha que escrever uma coisa que a jurisprudência acompanhava aí tem que ter um pouco de perspicácia, e por isso que é bom fazer muita prova, para saber o que está se passando na cabeça do avaliador. Sim. Porque o avaliador ele cobra aquilo que está na moda. Tem um monte de teoria que cai na moda ali, modinha, você tem que saber aquilo e escrever mais ou menos aquilo com um ponto de criticazinho, de leve, para poder passar. Se você aprofunda demais, dá uma resposta totalmente oposta àquilo que ele quer, você, infelizmente, tem um caráter subjetivo na correção, você reprova. Sim. Então, você tem que ficar ali, mostrar que você sabe o conteúdo aprofundadamente, mas que sua posição não é nada muito... Isso me irritava um pouco. Tanto que eu tive uma experiência dando aula de cursinho que eu não gostei. Falava lá, é assim que é a coisa. Ele disse, não, mas o segundo tal autor, isso é outra coisa importante, o autor da moda é assim. Eu falei, não, mas ele está errado, ele está falando bobagem. Então, não serve para pessoas muito críticas. Tem que ficar ali num meio termo, aprofundar, mostrar que você sabe todas as escolas. Na minha prova oral, eu tive Orestes Dallazen fazendo prova oral para mim. Ele era um carrasco. E o que eu fiz? Eu sustentei a minha posição contrária a ele na prova oral, mas na oral. Eu falava uma coisa, todo mundo atrás falava, Mas eu sustentei, segundo o autor tal, pelo qual eu estudei, com o qual eu me filio, é assim, que pese o seu posicionamento. Eu sei também que o seu posicionamento é diferente, ministro, e papapá. Mas na prova subjetiva, por exemplo, você tem que ser um pouco mais ameno e saber as atualidades. Isso você tem que saber. Ou seja, você tem que saber decisão, saber jurisprudência. Conhecer a banca, né? Como você falou aí, saber... Fundamental conhecer a banca. Fundamental conhecer a banca. E saber aí, o que assim... eles escreveram. Não precisa puxar saco. Você não pode puxar saco da pessoa. Mas tem que saber o que ele sabe e falar da posição ali.
Na verdade, esse negócio de puxar saco já não cola mais, né? Não tem mais Não. espaço hoje em dia para isso, né? E aí, até aproveitando a pergunta aqui do Gustavo, como fazer uma pessoa hoje que está fazendo concurso público, tanto de mudança que está tendo, por exemplo, na área trabalhista, tantas MPs, tantas mudanças. Como é que ele. Primeiro, assim, se desespera, não adianta, né? Tem que sentar para estudar, mas saber que está tendo toda hora mudanças e inovações aí no cenário jurídico. A primeira coisa, essas mudanças que estão tendo agora na pandemia, elas são de curto prazo. Uhum, Logo, tudo vai virar lei e vai ter uma pacificação. O que você tem que saber são, quando você vai uma prova subjetiva, é o que está no momento decidindo entre STF e TST. Quais são as questões do momento ali. Súmula tem que estar atualizada, né? legal. E é isso, você não tem que se desesperar com as coisas. Saber o que está se passando, por isso é bom ler revista, coisa e tal, revista especializada. Mas não tem muito segredo. Eu acho que agora talvez tenha uma dificuldade, porque o direito do trabalho está mudando muito a sua matriz, né? Hoje os profissionais estão pensando um pouco diferente daquela escola já tradicionalista, Uhum. protecionista. Hoje está havendo uma mudança muito grande de pensamento entre os novos escritores, os novos autores. E aí você tem que conhecer muito bem a banca, quem que está lá, se é, por exemplo, um Carlos Henrique, com todo respeito, mais tradicionalista, ou se é um André Molina, que já é muito mais sofisticado, muito mais moderno, para ver como que você vai encarar essa banca. Entendi. E aí o Gustavo pergunta assim: no que tange as diferentes correntes doutrinárias, como não embaralhar durante o estudo? São as fontes, né? Como você falou assim, a gente tem diversas fontes para estudar. A gente tem desde o esquematizado como fontes mais clássicas, e aí a gente tem que ficar meio que no meio termo, assim, Primeiro ponto é estudar saber, lei. mas. Primeiro ponto é estudar lei seca. Né? Se Aham, começar a estudar um tema por doutrina, você corre sério risco de aprender errado. Leia a lei, faça um resumo do que você entendeu da lei, e depois você, inclusive, quando for ler uma doutrina, você vai poder criticar aquela pessoa que escreveu a doutrina. Não, mas ele escreveu uma coisa que eu discordo. Então, ler lei seca é fundamental. Não basta, sim. você tem que interpretar a lei. E depois vai pegar um. Ou pode começar com esquematizado. Eu, por exemplo, uma estratégia de processo do trabalho, eu lia. Minha primeira leitura de processo do trabalho era o Carlos Henrique. Porque ele é básico, mas ele é muito bem didático, ele é muito bom para isso. E depois ia aprofundar com outros autores. Claro. Direito do trabalho é a mesma coisa. Maurício Godinho Delgado, sem dúvida, Alice Monteiro de Barros, e depois ia aprofundar. Então, lê a lei, depois lê um artigo mais tranquilo, básico, e depois aprofunda por revista, por artigo, por tudo isso. E até como você falou, o senso crítico. O doutrinador está ali expondo a opinião dele diante do que ele, né, construiu. E muitas vezes não é exatamente o que está sendo decidido ou até o que você concorda, porque você pode discordar também. Quanto ao medo de se embaralhar, veja, com o tempo, você vai começar a dominar essas teorias. Isso vem vindo. Você vai estudando aqui, ali, ali, você vai chegar a 2, 3 anos, você vai estar dominando tudo, você vai saber tudo. Depois você passa o curso, você esquece tudo. Mas você vai estar até ali sabendo de tudo, não tem? Você vai virar um expert naquilo. Não, Importante que difícil esquecer tudo, vai. você como está estudando, você não está criando, então você não tem que ter a função de criar, você não está fazendo Certo. doutorado, mestrado, nem nada, mas tem que saber tudo o que está acontecendo. Você tem que ter muita informação, você tem que processar muita informação ali e gravar muita coisa. E Bacana. treinando ali, estudando bastante, seu cérebro acaba ficando mais ágil para isso tudo. É. Depois acomoda. É incrível isso. Acomoda, mas, por exemplo, eu acompanhei algumas lives suas aí. O magistrado hoje, na verdade, o operador do direito, ele não pode ficar parado. Ele tem que Não, acompanhar as mudanças que vão não, vindo, porque. eu tenho duas épocas que eu fiquei parado. Depois que eu passei no concurso, eu até dei aula de direito logo que eu passei, mas depois fiquei tempo parado, sem me inovar, e você começa a ficar deprimido. Quando vim para Vitória, entrei no mestrado, já deu aquele up. Terminou o mestrado esgotadíssimo. E fiquei lá, terminei em É, 2011, 2018 entrei na faculdade, que eu comecei a pensar de novo, porque eu falei, opa, tô ficando para trás de novo. Daí entrei na faculdade de é. novo para pensar de novo, e agora estou num processo de raciocínio de novo, porque você acomoda muito o E, cérebro. não, e a gente precisa exercitar. Da mesma forma que a gente exercita o corpo, a gente tem que exercitar também a nossa massa E para a encefálica, porque. magistratura há um certo comodismo muito grande, porque você não tem um cliente querendo atualizações. Sim, sim. Ninguém te passa atualização. Você trabalha sozinho o tempo todo. Então, se você não É. vai atrás de atualização, você fica para trás mesmo, achando que está com razão. Porque o teu assistente vai falar, não, tá muito bom, ó, legal a tua decisão, doutor. Ninguém critica.
Então, você tem que Mas, ficar muito atento, você tem que ficar estudando muito. Infelizmente, a gente tem uma profissão que não tem aquela... Melhorou muito. Hoje nós temos que cumprir uma carga horária de escola judicial todo semestre, coisa e tal. Mas se a gente deixar, o juiz vai acomoda. vira dinossauro rápido. Tá. Antes de entrar na pergunta da Aline, porque é um pouquinho diferente do nosso tema, mas a gente vai responder, tá, Aline? Conselhos a um graduando que tem a vocação para o concurso público, quer muito concurso público e quer começar agora, não quer mais esperar. É para o que eu falo para ele? O que você fala para ele? Comece. É difícil. Olha, uma coisa que atrapalha muito estudo de concurso, família. Gente, família é a pior coisa que existe para estudo de concurso, porque você vai chegar um tempo que você vai estar reprovando em prova. Ah, reprovei. Você já fica trilha e a família começa a desacreditar em você. E você começa a virar aquele cara que, esse aí tá só estudando, nunca vai dar nada. É aquela velha frase, né? Você só estuda? Não, eu É, estudo. eu, por exemplo, meu pai, eu parei de falar meu pai e minha mãe porque provas que eu fazia. Eu nem sabia que eu viajava, mas um dia eu liguei pro meu pai e falei, pai, passei. Ele que faz? Não, todas. Falei, quê? Não acredito, você nem me falou. Porque, olha, a família começa a desacreditar em você. Então, você tem que ter uma cabeça muito forte. Você está começando já na faculdade e Ó, que sua ficar irmã tá falando dizendo que você que está não estudando para desacreditou de concurso. você, não, hein? Sua A irmã tá minha dizendo irmã, aí que não a minha desacreditou, irmã não. é o caso à parte. Ela me ama. Mas, ó, você tem que parar. Fique na sua, estudando de boa. Não fale para os amigos. Amigo é outro que desacredita rápido ou te incentiva a fazer bagunça. Vamos sair, vamos curtir. Fica na sua e tal, que é a melhor coisa. E estude, tem que ter foco. Você tem que ter uma disciplina, criar uma agenda. Eu gosto muito de estar sozinho. Talvez eu tenha aprendido isso com o concurso. Tem gente que prefere assistir aula. Para fazer concurso, acho muito importante se adaptar a estudar sozinho. Ter disciplina em Uhum. casa. Não tem jeito. Hoje você tem muitas facilidades, muitos métodos, técnicas, sites, questões, etc. Só que o que eu sinto e que eu falo muito com os meus alunos, hoje vocês têm uma abundância de material, de acesso, mas vocês não focam e acabam pegando um monte de coisa e não está focando em nada. E Está focar pegando um no monte de concurso, material. inclusive, também. Não dá... Eu, por exemplo, não fiz nem Ministério Público, porque o Ministério Público até fiz uma prova para teste uma vez, mas sem estudar, porque é um perfil totalmente diferente de magistratura. Mas era a área trabalhista já, Trabalhei, já por exemplo, estava, no né? trabalho, porque é muito diferente. Então, eu não quis Sim. fazer mais nada. Eu quis focar nesse concurso, que era não quis servidor, não quis Ministério Público do Trabalho, não quis nada, que só de trabalho, que só Uhum. isso. Vai de pessoa É para isso aí. pessoa. Tem gente que passa em tudo que é coisa, mas tem que ser muito bem Não, dotado para isso. tem, e são poucos as histórias das pessoas E que se passaram você em não se várias acha áreas super inteligente diferentes. para passar em qualquer coisa, escolha um e fique naquele. Uma hora vai chegar. Aí, claro, você vai avaliar aquele que tem mais provas, ou que tem mais chances. Sim. Eu tinha o Brasil inteiro para fazer prova. Não tinha limitação de local e tal. Isso me facilitou bastante. O Espírito Santo você veio por questão do concurso mesmo que você passou. Não, eu passei no Mato Grosso. Eu passei no Aham. Mato Grosso. Tinham 9 vagas para o meu concurso, passaram 5. Aí o Mato Grosso é ótimo de trabalhar, fantástico, mas é muito longe. Aliás, o tribunal lá é sensacional. Aí surgiu uma pessoa querendo trocar, queria voltar para o Espírito Santo, eu acabei trocando com ela. E Aí tá a aqui e ideia era vir para o Espírito apaixonou Santo, pelo, ela queria pelo voltar para o Mato estado. Grosso. A ideia era eu vir para o Espírito Santo ficar um tempo aqui e ir para Curitiba, porque o Mato Grosso, como tinha muita gente querendo ir embora, eles não soltavam, só na troca. Aí eu vim Aham. para cá, me apaixonei por Vitória e aqui voltar para aquele frio de Curitiba nem a pau. O Aqui é uma Espírito Santo, delícia. eu que sou uma capixaba de coração também, eu sou apaixonada, eu sou muito suspeita para falar. Gustavo botou aqui, Aline, não te esqueci, tá? Eu só tô acabando o assunto concurso. Podcast, vídeo, aulas e curso online. Essas ferramentas na atualidade, comparadas com os mecanismos da sua época, facilitaram ou acaba por exigir muito mais do concursando? Ele exige mais triagem, né? Você tem que por exemplo, podcast, tem que ouvir o retrabalho podcast. Isso aí, é É verdade, pessoal. Se brasileiro. vocês não Não, ouviram mas ainda, eu que nem sou da área trabalhista, escuto podcast, então vai lá. o que acontece é o seguinte, hoje você tem ferramentas fantásticas para estudar. Eu queria ter essas ferramentas. Eu usava o que havia de mais moderno na época, que era livro físico. Eu nem uso mais livro físico. Por exemplo, uma coisa que eu acho um absurdo ainda é fazer sentença na mão. Gente, que mundo que a gente está? Aí você tem toda a técnica, usar canetinha colorida para gravar cada tópico e tal.
você tem que saber fazer uma triagem, pegar aquilo que é realmente bom. Você tem que fazer uma boa pesquisa com quem. Normalmente faz a pesquisa com quem passou recentemente, onde que ele estudou, Uhum. o que que ele aprendeu, quais os métodos dele. Não vai inventar coisa nova e tal, porque tem muita coisa falando, tem muita coisa se falando mesmo. Tem, Então tem, é fazendo tem. uma triagem boa e fica naquilo, não fica inventando, mas eu quero vou. Não, fique naquele esquema que você tem. Não adianta ficar mudando esquema toda hora. É que nem Me mudar de dá um treinador certo, toda hora, não dá. me dá um certo incômodo. Você falou do treinador aí, me dá um certo incômodo porque ultimamente eu tenho visto assim, eu faço você passar em tanto tempo, eu faço você e eu fico assim, mas então não é, a pessoa pode até ajudar. É igual a gente tem treinador de ciclismo, treinador de corrida e tal. Ela ajuda, claro, ela dá os passos, mas a gente tem que trilhar esses passos. É. Então eu fico um pouco preocupada com isso, porque o nome é muito chamativo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver qual é o resultado que está dando Não dá para querer efetivamente. coisa para ontem. Ah, vou passar. É. Hoje está muito mais difícil passar. Bem, para ter uma ideia, eu quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, tinham 4 faculdades de Direito em Curitiba. Ó, Quando eu me formei, já tinha mais de 10. Então eu aproveitei um período, olha o Neymar ali, eu aproveitei um período em é. que ainda não tinha, todas as pessoas dessas 10, dessas novas faculdades que tinham lá, estavam recém se formando, eu já estava com uma experiência na frente deles. Então eu aproveitei ainda que não tinha aquele 1 milhão de concurseiros, não que a concorrência fosse baixa, por exemplo, meu concurso tinha quase 1.000 candidatos para 9 vagas, passaram 5. Era Uh, difícil. sim. Então, mas não tinha tanta coisa para ver, coach, não tinha nada disso. Você tinha que fazer seu caminho, você faz seu caminho e segue. Se tiver um grupo de estudos coeso, o pessoal do mesmo nível que você, é legal. Um incentiva o outro. A gente Isso. viaja junto para fazer prova, é muito bacana. Isso ajuda muito, muito mesmo. Eu tenho um dos melhores amigos meus hoje, eu conheci estudando para concurso. Porque é bacana essa interatividade. A gente fechava o pau na quarta-feira que a gente ia discutir prova de segunda fase. Brigava mesmo. Mas Isso é bom, ajuda. porque isso Né? faz o seu crescimento. Você está com Outra coisa, pessoas ali que estão te motivando, né? longo prazo. Não estabeleça meta de ano. Eu tinha lá, o meu sonho é passar antes dos 30. Passei com 28. Mas eu não tinha meta. Porque se eu colocar meta, eu começo a ficar desesperado. Opa, só falta 2 anos, Sim. só falta 1 ano. Tudo tem seu tempo. Quando chegar a sua hora, você vai passar. O que importa é não desistir nunca. E Você tem tem que que ser meta. acreditar. Isso aí é uma coisa minha. Você tem que acreditar que você vai passar. Você tem que se ver como juiz ou com o cargo que você escolher. Porque se você não se ver, você vai virar um concurseiro profissional, mas não uma pessoa que aprova, que você quer aprovar. Com certeza. Você tem que se ver. Não, Eu ia lá fazer audiência, eu ficava me visualizando naquela posição daquele juiz que estava lá. Né? Uhum. É basicamente isso. Você tem que acreditar naquilo que você vai fazer. Não tem outra coisa. Você falou duas coisas que para mim são assim fundamentais. Metas, um bom planejamento, você fazer uma boa estruturação, que as pessoas querem tudo para ontem. Volto a dizer, tá tudo muito imediatista. Eu quero passar no concurso e acho que vai passar ano que vem. E pode até dar a sorte, mas assim, é muita Você tem que de ser muito acontecer. esperto. E a mentalidade, né? Porque não vai ser fácil. Assim como a advocacia também não é, Não. e eu tive a oportunidade de falar para a jovem advocacia nos últimos anos. Vejo aqui o Nemer por aqui. E aí, Nemer? Acho que o Risco entrou mais cedo também. E a gente tem que, sim, fomentar a motivação das pessoas e dizer assim: olha, fácil não é não. Mas você tem duas escolhas: ou você desiste, ou você continua trilhando sua jornada para o que você quer, né? Buscando aí o resultado que você quer. Não, você tem que escolher a vida pública, não é porque acha que não vai dar certo na advocacia. Você tem que Ah, escolher com porque você certeza. quer a vida pública. Com certeza. Não Não, adianta, senão você não vai vai ser dar também certo na frustrado, advocacia que né, está muito difícil. Cássio? Gente, está difícil a advocacia, está difícil a magistratura. É. E não é, a coisa não é muito animadora. Eu vejo desde que eu entrei, a gente só está num declínio de prerrogativas, de tudo. A carreira tá caindo. Não tá Sim. grande coisa, não, sabe? Então, E aí, assim, se você vai fazer porque, vou fazer porque é o que me resta, você também vai ser um profissional frustrado. Vai ser um vai. advogado frustrado, um juiz frustrado, um promotor frustrado. Isso não é bom para ninguém, nem para o Não, sistema, muito menos para você, né? e Porque, você assim, pegar o número de casos de profissionais da magistratura com depressão, com problemas psíquicos é muito grande. Porque é uma sim, sim. profissão solitária. Você, mulheres, por exemplo, mulheres, elas sofrem mais do que homens, eu acho, quando elas vão para o interior. Me dá dó, porque elas ficam Uhum, sozinhas numa cidade preconceituosa. sim. Para lá, Mato Grosso, tinha amigas minhas que estavam em alta floresta, não sei o quê, solteira, sem ninguém, sem família. Para a gente já é difícil.
as pessoas olham esquisito. Nossa, uma mulher aqui sendo juíza. Existe preconceito no interior, então a gente Sim. sofre demais. E o trabalho é totalmente solitário. Totalmente. Ninguém vai te dar apoio, ninguém vai falar se está certo ou está errado. Eu me surpreendi, eu fiz uma sentença de verdade valendo. Não, mas ninguém vai corrigir isso aqui, ninguém vai falar se está certo ou não, ninguém vai debater comigo. Quando eu fazia petição no escritório, a gente debatia, via se estava bom ou não. Não, ali não tem, é aquilo e pronto, acabou. Ah. Aí você começa a fazer o que você quer, você tem toda a liberdade do mundo para aquilo. No começo até interessante, mas depois você começa a ficar meio... Você não tem feedback, você não tem... Ninguém vai falar parabéns, muito bom o seu trabalho. Ninguém fala isso. O que você tem é, talvez, reforma de sentença lá em cima. Que acontece. Não, e o engraçado é que, assim, cria-se uma ideia do suprassumo, que o juiz é o suprassumo, são os intocáveis. E, na verdade, não são, né? Não. São pessoas normais, como nós também somos normais, e tem que parar com isso, porque senão a gente só vai distanciando todas as classes e a gente tem que estar unido cada vez mais. Vou ler aqui a da Rayane e depois a gente faz a da Aline. Desde o início da faculdade, sabia que queria defensoria pública. Quando comecei a ter um ritmo, veio a pandemia e desregulou tudo. Dicas, puxão de orelha, haha, preciso voltar ao foco. O A haha é porque pandemia é eu o gosto momento de para dar uma... estudar. Está muito bom de estudar nessa época. O que está saindo de conteúdo aí... Não, e aproveitar que a rotina, né, exige um pouco mais Ou você pode de pensar de outra forma, você foco. pode pensar de uma forma mais maligna. Olha, pô, desorientou todo mundo. Eu vou aproveitar para me orientar antes de todo mundo. E saiu na frente. É isso Porque, aí. queira ou não, é uma concorrência isso. Né? Isso Então, aí. eu vou me organizar para isso. Eu vou aproveitar esse caminho que está todo mundo preocupado. Pandemia, não posso sair de casa, não sei o quê. Vou estudar, vou ficar na minha. Enquanto eles dormem, enquanto eles estão preocupados com outra coisa, eu vou lá estudar, porque o meu foco é o estudo. E E esquece do aí, mundo. a pergunta da Aline, que eu acho super bacana, não é o tema, tá? Nosso, mas eu acho super bacana falar sobre isso, principalmente pela visão da magistratura. Você acha que a inteligência artificial vem para nos auxiliar, vem para derrubar e, né, tornar o cenário cada vez mais caótico? O que você acha da inteligência artificial? 2 pontos nela. Primeiro, a inteligência artificial, a justiça 4.0 e tudo mais, ela vai ser muito, muito interessante para a gente trabalhar de forma mais objetiva e mais efetiva. Queria eu, como magistrado, ter agora ferramentas de jurimetria para analisar probabilidades. Certo. Eu não tenho dúvida que, pelo menos uma análise de probabilidades com um bom algoritmo, com uma base de dados muito eficiente, vai auxiliar as próprias partes, como magistrado, a construir uma solução para o caso. Tanto acabando num julgamento, como até construir um acordo, por exemplo. Porque você tem uma coisa mais objetiva, você não tem mais aquela expectativa, mas vai que o juiz pensa diferente, quem sabe eu ganho, é quase uma crença. Então, acho que isso vai objetivar muito, vai pacificar muito a solução de disputas na justiça. Entretanto, qual é o preocupante disso? Nós temos um mercado totalmente desregulado no direito no Brasil. Nós temos muita faculdade. Nós temos uma faculdade a rodo aqui, que forma profissional muito mais do que o mercado garante. Então, o que acontece? O Brasil é um país de advogados, de juristas. Enquanto a gente vai ter pessoas produzindo, fazendo engenharia, medicina, enfermagem, o que for. E menos juristas. Eu acho que nós temos que ter menos juristas. Porque o jurista, ele é o quê? Ele administra prejuízo. Nós não produzimos coisas, nós construímos uma casa, nós administramos prejuízo. A nossa função é essa. Então, a gente precisa mais criar, construir, para depois administrar eventuais prejuízos. Então, nós temos um mercado um tanto quanto não equacionado. Sim. Sofreremos um baque ainda maior com a tecnologia, já estamos sofrendo, né? Por exemplo, agora com audiências telepresenciais ou até mesmo audiências híbridas, aquele advogado que vive exclusivamente de correspondência, ele está fadado, isso já acabou, já, esquece. Sim. Assim como o estagiário antigo que ia lá no fórum pegar processo, fazer carga de processo, o boy lá já não existe mais. É verdade. Entretanto, existem outras áreas de inteligência, de AI, em que o advogado pode ser importante. E aí volta para aquela coisa, o jurista vai ter que dominar um pouco de exatas para isso. E trabalhar com inteligência pode ser bom, pode ser interessante para essa solução de disputas. Até porque abre-se um leque, acho que está abrindo um leque muito maior. Primeiro, para o advogado atuar de forma mais ativa no processo, criando o processo. E segundo, para compor extrajudicialmente.
criar a solução, os próprios advogados. Não vejo, por exemplo, me parece hoje muito factível, coisa que eu achava absurda 2, 3 anos atrás, é aquela coisa que a gente vê em filme americano, dos advogados produzirem a prova testemunhal no escritório deles. Acho que isso vai vir muito cedo. Então, há um ativismo maior. Eu acho que o advogado tem um espaço importantíssimo, não tem como ficar sem, mas ele tem que trabalhar acompanhando essa tecnologia, ele não pode ficar para trás. Ficar esperando. Vamos lá, digitar uma petiçãozinha de forma artesã, vai ficar para trás, assim como o magistrado também. Assim como o juiz. A gente vai ficar obsoleto, né? Não tenho dúvida. Então, a gente tem que acompanhar essa tecnologia. E não vai ser fácil. O mercado vai ter uma boa... A própria Justiça do Trabalho, a partir do momento que as partes começarem a... Primeiro, as empresas trabalharem de forma mais sustentável e as partes trabalharem de forma autocompositiva melhor, a própria Justiça do Trabalho tende a reduzir. Sim, e é sem bom dúvida. que isso aconteça. Quanto menor é uma justiça, significa que mais saudável é o universo, a sociedade, a comunidade. E é melhor o relacionamento da sociedade que consegue ali compor. A inteligência artificial é uma pergunta que a gente sempre recebia assim, nos cursos para jovem advocacia, que falando, mas e a inteligência artificial não vai tirar o emprego e tal? Na verdade, nem poderia usar emprego como a palavra aqui, porque não é advogado, empregado, quase raro. Mas, eu concordo muito, a inteligência artificial ela vem para auxiliar, sem dúvida nenhuma, e os profissionais eles vão precisar se adequar, principalmente entendendo o novo cenário. Né? Você hoje tem formas de fazer atendimentos. Hoje você faz um atendimento de um cliente via um Zoom, WhatsApp, alguma coisa. A pandemia veio, inclusive, para acelerar isso aí. E para dizer, a gente precisa. Outra coisa, a faculdade tem que mudar um pouco. Acho que a Aline comentou ali que a nossa educação hoje é muito desatualizada. Na nossa faculdade, nós aprendemos uma coisa... Nós aprendemos a receitinha de bolo. Defesa... inicial, defesa, impugnar a defesa, testemunha a parte, testemunha, razões finais, recurso. Mas nós não aprendemos a solucionar o processo, não resolver a disputa. Há um movimento muito grande do TST, CSJT, de implantar cursos de solução de disputa nas faculdades, teoria dos jogos. E mais do que isso, incluir também compliance, direito preventivo, coisa que nós não temos. Nós somos preparados para briga, para porrada no tribunal. E mais, nós somos acostumados a esperar que o juiz julgue, e não que a gente possa dar o direcionamento. Exatamente. Se o advogado continuar pensando assim, ele vai ficar para trás. Porque hoje ele tem que começar lá no compliance da empresa, dar toda a assessoria para uma nova... E as empresas estão mudando. As empresas estão trabalhando hoje com gestão superior de stakeholders. Eu pergunto para qualquer jurista o que é isso? Tem que saber, porque é função dele para garantir a qualidade do seu trabalhador, do seu meio ambiente. Então, o espaço é gigantesco para isso. Nós temos empresas pequenas que são acuadas de contratar advogado porque eles esperam advogado só para um processo judicial. Não. Quando, na verdade, o caminho tem que ser o inverso. Então, você tem um campo gigantesco para trabalhar fora da litigiosidade. O litígio é a última etapa da coisa. E não, a gente não é a primeira etapa. Qualquer probleminha é justiça. Acho, Cássio, que a gente caminha, ainda a passos bem lentos, mas eu acho que a gente caminha para isso aí. Assim, tem que mudar a mentalidade. Fato. A gente tem que mudar a mentalidade. E cabem a nós, operadores do direito, mudar a mentalidade. Tanto o advogado, quando recebe o cliente, fala, mas peraí, será que não tem uma outra forma? As faculdades também, através do MEC, precisam mudar as ementas e isso aí, né? A gente vem hoje com uma nova normativa para tornar cada vez mais atuante esse operador de direito, ele pensante ali, mas a gente vai ainda alguns anos ainda aí até a mentalidade mudar e a pandemia ajudou muito quanto a isso, porque você hoje tem problemas que a justiça está parada e você não vai correr atrás do seu direito, você não vai resolver o conflitos que não precisam ir para a justiça, que você pode resolver fora da justiça e está se mostrando, né, cada vez mais a sociedade inclinada, volto a dizer, passos bem devagar, mas já inclinada a entender aí essa necessidade da autocomposição, de entender o processo fora da justiça. Não que a gente não precise da justiça, mas a gente tende a precisar cada vez menos aí. Acordos extrajudiciais, enfim, tem tanta coisa para se fazer.
a negociação extrajudicial para tentar compor, enfim. A justiça é o último mecanismo, é o último. Por isso que nós somos sobrecarregados, porque é a primeira opção, não deveria. Sim, é verdade. Duas últimas perguntas aí para a gente acabar. Leandro pergunta o seguinte: como nomear nossos curadores na hora do estudo? Ou o que ou quem devo procurar para me aperfeiçoar? Acho que de repente ele deve estar procurando alguma dica. Nomear curador? O que é? Não entendi o que é um curador. Não é da minha época isso. É, Eu não sou obra de arte para ter curadores. explica aqui, Leandro. Explica aí, Leandro. E o Gustavo falou o seguinte: a Faculdade de Ciências Econômicas veio depois da estabilidade do concurso. Com isso, a dedicação pessoal para o estudo mudou? É mais aplicado? Dá para aplicar o conhecimento do curso na atual profissão? Dá, economia. Eu acho que todo mundo tinha que fazer economia antes de direito. A economia te dá uma visão, porque pelo menos o dia de trabalho o que quer? Relações de trabalho, que é um mero braço da economia. Então, quando você estuda todo o mercado, você tem uma visão muito maior e começa a descobrir vários problemas. Cadê a gravata? A gravata é contigo, né, meu? Eu caí ontem, tô com curativo aqui, se eu usar camisa agora vai arder demais. Não. Ih, minha irmã soube, não conta minha mãe, hein, Tica? Caí de bicicleta. O que eu tava falando? Ah, da economia. Você estava falando Economia da economia. O mestrado foi muito importante, porque você começa a aprofundar muito temas que você não aprofundava tanto no concurso. Então, acho que. E quando você tem uma estabilidade financeira para estudar, é muito melhor. Eu vejo muita gente fazendo mestrado antes. Beleza, a opção deles. Mas daí você tem uma dificuldade maior para passar no concurso. Não, Aline, só arriscou tudo, mas tá inteiro. Inclusive, quando eu passei no concurso, eu fui primeiro de notas, mas fiquei em quarto na classificação geral porque eu não tinha mestrado, não tinha nada, só estudava. Daí naquela classificatória no final... Provas de títulos ali. Mas é isso. Então tá, acho que a Aline desvendou aqui a pergunta. O curador, descobrindo Leandro... o que é curador? Ele falou assim, tipo mentor, quem dá informações de qualidade. Aí a Aline botou assim, curador de conteúdo, serve para fazer a triagem. Eu fazia eu mesmo, né? Eu pegava lá a doutrina que eu achava boa. Eu sempre fui rato de biblioteca. Eu já fiquei algumas vezes deixando de almoçar para comprar livro. O dinheiro que eu tinha para almoçar, não, vou comprar um livro. Então, eu conseguia ter um direcionamento de quais obras que eu queria estudar. Agora, se tiver um professor para te ensinar, para te ajudar, para te dar apoio, é ótimo. É excelente. Tem que saber alguém da profissão. Eu tive, para sentença eu tive. Eu até mencionei os 2 professores que me ensinaram a fazer sentença. E volta e meia eu estava lá enchendo o saco deles. Não, é fundamental, penso eu. Você tem uma pessoa a qual você olha e fala assim, pô, gosto do trabalho, gosto da jornada. Tem que ser um cara novo. Alguém que participe de bancas de concurso, eu acho isso legal. É o cara que participa, pode me chamado para banca de concurso, isso é importante. Tá por dentro te dar um panorama, né? Bacana. Cássio, eu adorei o nosso bate-papo. Bem bacana, passou até rápido, né? Passou até rápido e eu fico sempre assim, olhando no relógio, porque o Instagram, ele tem uma foice, né? Daqui a pouco ele vem e pronto e não dá nem para dar tchau, assim. Queria te agradecer, queria de verdade, assim, e sem puxa-saquismo, tá? Porque eu já ouvi de colegas que você é uma pessoa extremamente rígida quando precisa ser, mas certeiro, sabe? Que faz audiência no horário. Isso é o fundamental, assim. É o respeito mútuo que você tem pelas profissões todas. Não só pela magistratura, mas pela advocacia, sabe? Queria te agradecer muito por você ter, assim, confiado. Eu fiz o pedido, eu falei assim, nossa, será que ele vai aceitar e tal? Você falou, pô, bora, vamos falar, vamos conversar. Muito obrigada. A gente continua aí esse circuito de lives. Fique convidadíssimo para sempre que quiser voltar aqui, a gente conversar sobre outros temas aí. E acho que é isso. Legal, muito obrigado, estou à disposição. A magistratura não é fácil, a gente erra bastante lá. Enfim, é claro que lá a gente assume aquela personalidade de magistrado, você tem toda aquela responsabilidade de agir em nome do Estado. Então, nem sempre é simples, nem sempre é fácil. A gente sai de lá extremamente desgastado. É uma atuação totalmente impessoal, então se eu saio de lá desgastado como profissional, eu vou depois lá tomar um chopp com ele sem problema. Mas não é simples, não é fácil. Quem quiser fazer concurso para a magistratura, eu desejo êxito, sorte, mas é um negócio extremamente difícil. A sua consciência fica ali sempre
Você está fazendo outra coisa, você lembra de como julgar. Opa, lembrei, agora eu vou julgar sim uma sentença que eu estou para fazer. Não é simples, não. Não. Mas E fala aí pro gratificante. pessoal, o podcast, qual que é, onde é que eles Eles encontram? encontram lá no Retrabalho Podcast. Você vai no Instagram, Retrabalho Podcast, ou no WhatsApp, no Spotify. Spotify, no Google Podcast, qualquer um desses, Retrabalho Podcast. Amanhã tem minha coluna na Gazeta, vai sair um trabalho bem interessante sobre as novas tecnologias que nós falamos aqui, e como Bacana. é que nós vamos usar essas novas tecnologias no trabalho, no mercado de trabalho. Já eu dou uma abertura maior não só para o direito, mas para o mercado de trabalho nessa coluna da Gazeta. E também você pode Legal. ouvir o podcast ao vivo na CBN toda quarta-feira às 15 horas. Aí, pessoal, já fica aí a dica. Aqui é Cássio, de Vitória. obrigada. Pessoal, todos que se fizeram presentes aí. Aline, obrigada. Aline falou assim, ó, só pra Valeu, gente Aline. fechar com chave de ouro. Justiça e trabalho em Vitória me dá um trabalho danado. Quem me dera que todos fossem como Cássio. Ó, ela dizendo, nem fui eu, Olha o tá? Dalegrave ali, pô, que tu tá envergonhado agora. Grande. Sempre ouço, Eu olha, queria ter sempre visto a live ouço. dele hoje aqui, mas tinha a nossa, a live dele com a psicóloga, Ah, a filha dele, deve ter sido excelente, eu vou assistir depois. com certeza. E a Ó, nossa vai ficar aqui no esse é um IGTV. bom mentor para passar em concurso, Dalegrave, hein? Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigada pela presença. Obrigada, Cássio. Tchau, Valeu. boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.